Feche os teus olhos. Conforme você vai voltando para o seu lugar, feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Oh, Pai, nós cremos que Tu estás aqui nessa noite, temos certeza disso, Pai. E nós queremos Te adorar de todo o nosso coração, Senhor. Aleluia. Santo, santo Tu és Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus. Jesus, declare isso. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus. Jesus, declare novamente, lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus. Nós Te adoramos essa noite, Senhor. Aleluia. Abre o teu coração, entregue tudo a Deus essa noite. Vamos adorar eles juntos, como igreja, como corpo. Declare, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus. Lindo é Senhor Jesus, meu Senhor. Glória, glória, nós Te damos, Deus. Oh, levante as tuas mãos e peça, me leva à sala do trono. Me leva à sala do trono. Mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face. Me leva à sala do trono. Mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face. Me leva à sala do trono. Mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face. Me leva à sala do trono. Mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face, Senhor Jesus. Aleluia, levante as tuas mãos. Leva-nos, Senhor. Nós queremos Te ver, Pai. Declare, eu só quero ver Você. Só quero ver Você. Só quero ver Você. Só quero ver Você. Declare de coração isso. Só quero ver Você. Só quero ver Você. Só quero ver Você.
Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Declare e me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Declare, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Declare isso pra Deus. Só quero ver você. 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 O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Declare isso. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Declaro que é. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Declare isso. Só quero ver você. Só quero ver você. Declare novamente isso. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Declare, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva, Senhor. Me leva à sala do
Me leva, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Declare, eu só quero ver você. 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 Declare, só quero ver você. De Senhor Jesus, só quero ver você. Só quero. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Declare isso. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Senhor, formoso tua face eu quero ver, pois quando está nesse lugar, tua graça invade mim, acende a chama, acende a chama, que uma vez brilhou, vem brilhar, resplandecer. Vem, Deus. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver.
damos glória nesta noite. Te damos honra, louvor e adoração. Te exaltamos, Cristo. Nunca houve outro igual a Ti. E nunca haverá. Amém. Aleluia. Podemos sentar nesta noite. Amém, irmãos? Por alguns minutos vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 5. Abra em Efésios capítulo 5. Obrigado, depois voltamos. Do verso 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como podemos encher do Espírito? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo vem ensinando a igreja sobre muitas coisas, como deve viver o cristão. E ele chega no capítulo 5 e nos faz um chamamento, nos chama uma advertência, para prestarmos atenção sobre algo. Vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus, nesses dias, através da sua palavra, Ele fala ao coração da sua igreja. Em Hebreus diz que Deus falou no passado por boca dos profetas, e nesses dias nos fala por boca, do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. E esse homem, ele tinha uma visão completa do propósito de Deus, da igreja, de Deus e do querer de Deus para a vida da igreja. E estamos vivendo dias em que os dias são maus. E o próprio Senhor Jesus Cristo e os apóstolos falam de como seriam as coisas nos últimos tempos. E aqui ele diz para nós ver como estamos andando. E eu creio que ser sábio e não nécio é enxergar as coisas, discernir as coisas. Jesus, no seu ministério, ele curou cegos, ele abriu o ouvido dos surdos e ele fez os mudos falarem. E quando ele fez os milagres, ele não apenas queria fazer os milagres, ele queria ensinar os seus discípulos, que depois se tornariam apóstolos,
iam dar continuidade àquilo que ele começou. Mas também nos ensinaram. Nós precisamos entender, cada um de nós, quem aqui é convertido, levanta a sua mão bem alto. Já assumiu um compromisso com Jesus, vejam só. Então, nós temos que entender que nós precisamos, cada dia, ser curado na visão espiritual, ser curado na audição espiritual e ser curado também para a fala espiritual. O apóstolo, mesmo que escreveu esta carta, no início da carta ele ora pedindo que Deus abra os olhos do nosso coração para que não venhamos a ser nécios, mas sim sábios. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, também nos fala algo muito importante que nós devemos aprender todo dia em nosso viver e não podemos esquecer. Abra a Bíblia em 2 Pedro 3. Vamos ler a partir do verso 1. Guarde o primeiro texto, que é viver com sabedoria, discernindo o tempo, a hora, o momento em que vivemos, procurando descobrir a vontade do Senhor e não se envolver com nada fora disso. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha só que interessante. Tendo em conta, antes de tudo, sabendo que os dias são maus, e nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: aonde está a promessa da vinda desse Jesus que prometeu para vocês? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus como terra, o qual surgiu da água e através da água e pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo, daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é de ânimo longo para convosco, não querendo que ninguém se perca ou que nenhum pereça, senão que toda a humanidade chegue ao arrependimento, que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo e procurando saber qual é a vontade do Senhor. Mesma coisa. Esperando
e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, digam todos, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Quem está aguardando a volta de Cristo? Levanta essa mão bem alta. Muito bem. Esse texto, ele começa falando, o primeiro ponto que ele fala é que existem os escarnecedores. O que é isso? O que é escarnecer? O que é os escarnecedores sobre o final dos tempos? Você acredita que Jesus vai voltar? Você acredita que vai existir vida depois da morte? Você acredita que o que está escrito na Bíblia é verdade e vai acontecer? Ok. Mas tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas, diz o verso 4, que ficam questionando para nós: onde está a promessa? Onde estão as coisas que vocês estão crendo? Podemos viver. O escarnecedor é aquele que debocha, que não acredita. Ele diz assim: eu vou viver como eu quero, dando lugar aos meus desejos carnais. Deus não vai se importar com isso e nem vai nos impedir. Vocês creem que isso está acontecendo hoje? Vocês creem que as pessoas hoje fazem o que dá na cabeça? Vocês creem que hoje o mundo está repleto desse espírito de dizer assim: Deus não existe, eu vou fazer o que eu quero, e Ele nem vai se importar? Podemos viver também, ridicularizando os cristãos e a fé deles, e vivemos de tal maneira que Deus não existe, não sabe de nada, não se importa com nada, e eu sou dono da minha vida, e eu faço o que eu quero. Existe isso. Mas eu acho interessante que o apóstolo deliberadamente ele repreende a mentira dos escarnecedores. A única maneira de a mentira não tomar conta, se tornar verdade, ela ser confrontada com a verdade. E no verso 5 ele aponta para a criação. Vocês esquecem que um dia tudo que existiu deixou de existir? O mundo foi destruído pelo dilúvio. E ele entra dizendo isso. E no verso 6, o apóstolo aponta para o dilúvio nos dias de Noé, mais uma vez falando, dizendo: vocês estão dizendo que a nossa fé não existe e que a volta de Cristo não vai acontecer. Então vocês estão ignorando e não reconhecendo, em primeiro lugar, que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus vai cumprir essa palavra. Bom, houve escarnecedores e vai haver escarnecedores, mas nós não temos que nos preocupar com isso. O que nós devemos pensar sobre a volta de Cristo? Esse é o ponto. O que nós devemos pensar sobre a volta de Cristo? Quando o apóstolo escreveu essa carta, ele sabia que aquela igreja estava sendo atacada por mentiras. E é interessante que os falsos mestres existiram e existem e vão sempre existir. Porém, Deus vai manter a sua promessa, queridos. Deus não mudou os seus planos. O verso 8 fala uma coisa interessante. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sabe, Deus não é como nós. Deus, Ele é eterno, gente. A Bíblia diz que nós podemos viver 70 a 80 anos. Mas Deus não. Deus, Ele é
eterno. E é interessante que esse Deus que é eterno, ele sabe que o homem tem um tempo na terra. E alguns acham que Deus esqueceu aquilo que ele prometeu. Deus não esqueceu. O verso 9 diz: não retarda o Senhor as suas promessas. Pode ainda não ter acontecido, mas vai acontecer. E Deus é tão bondoso e misericordioso, sabendo que Ele é eterno e que as pessoas não são eternas, que Ele está dando um tempo para todo ser humano se arrepender dos seus pecados e ganhar a vida eterna. Quando Cristo curou aquele homem que estava no tanque de Betesda, há 38 anos sofrendo de uma paralisia, diz Jesus que ao chegar para a festa em Jerusalém, ele estava na Galileia e foi para Jerusalém, ele poderia ter ido direto ao templo, mas ele passou no tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, e ele viu ali uma pessoa que sofria 38 anos, e Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. A palavra de Jesus entrou naquele homem e tomou as suas pernas, o seu corpo, e é um corpo que não se movia, que não funcionava, juntas, ligamentos, músculos, há 38 anos, funcionou. E Jesus, diz a Bíblia, que ele encontrou o homem no templo depois dessa cura. E quando tu encontra algo é porque tu estava procurando. Jesus estava em busca daquele homem porque ele não tinha terminado a obra dele na vida dele. E o que ele diz? Ó, tu estás curado, mas vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha que interessante. O apóstolo está dizendo aqui que Deus é longânimo para com todo pecador. Deus é misericordioso, não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E quando Cristo toca o assunto do pecado com aquele homem que tinha sido curado, o que ele estava querendo dizer? É preciso não apenas você ver que você está curado, mas você tem que se arrepender dos teus pecados. Amigo, veja, tu já está curado. Vai, não peques mais. Jesus estava dizendo: isso que você está sofrendo também é consequência do teu pecado. A paralisia emocional, a paralisia familiar, a paralisia para expressar o amor entre um cônjuge, dos pais com os filhos, entre as nações para ter paz, nada mais é do que o pecado atuando na vida do homem. E Jesus disse: amigo, você foi curado, você sofria de uma enfermidade, também consequência do teu pecado. E eu quero dizer uma coisa para ti: não basta tu ser curado, tu tem que te arrepender dos teus pecados, para que não te suceda coisa pior. E eu me pergunto, diante desse texto bíblico, o que é pior do que ficar enfermo 38 anos sem caminhar? Passar a eternidade toda longe de Deus. Deus é cheio de compaixão e de misericórdia. Por isso, Ele está dando um tempo ainda para que as pessoas possam se arrepender. Mas Ele não deixa passar e dizer: mas o dia do Senhor vai acontecer. A volta do Senhor vai vir. Como um ladrão, o dia do Senhor. O dia do Senhor virá sem aviso prévio, como um ladrão. No Antigo Testamento, essa expressão, o dia do Senhor, ela foi descrita por muitos profetas. Foi dita por Amós, por Jeremias, por Ezequiel, por Sofonia.
E Pedro usa a frase da mesma maneira, o dia do Senhor em que Deus trará juízo universal sobre os ímpios e para que salvar os que são do Senhor. Aqui tem duas coisas distintas, o ímpio e os salvos. Mas qual é o desejo de Deus? Que todos cheguem ao arrependimento. Por que a gente fala tanto nos cultos e nas reuniões e também nos pequenos grupos sobre a importância de orar para que as pessoas sejam salvas e libertas, mas não somente isso, que nós nunca venhamos deixar de pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. A cruz é loucura para quem não crê, mas para aquele que crê é a mudança, é o poder de Deus que salva, perdoa os pecados, muda a vida das pessoas, mas não somente isso, dá o direito de elas terem a vida eterna. E hoje, meus irmãos, se voltarmos os nossos olhos para as Escrituras, nós vamos ver que a volta do Senhor está cada vez mais perto. E nós precisamos entender que viver sabiamente é também levar o evangelho às pessoas, anunciar a Cristo Jesus. O que diz o verso 9 do capítulo 2 desta mesma carta? O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Diga à pessoa do outro lado, Jesus vai voltar. E o dia da volta dele também vai ser o dia do juízo. Os que creram, creram. Os que não creram, diga, eu sou responsável, como seguidor de Jesus, de ter sabedoria nesses dias e de entender que viver sabiamente na vontade do Senhor é cumprir o que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Diga a pessoa do outro lado, isso é para você fazer. Individualmente, Deus chama alguns e concede a eles o dom, de pregar, que é ser um evangelista, pregar para massas. Mas Deus quer usar a minha vida e a tua vida. E para aquele que creu no Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor não é o fim de todas as coisas, é o início de uma nova vida. Vocês viram a importância das pessoas aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador? Elas estão recebendo a possibilidade de ter o início de uma nova vida. E o outro apóstolo, ele disse, aqueles que têm o Senhor não morrem, eles dormem. E a Bíblia diz, vocês devem se consolar com esta confiança que o Evangelho traz a vocês. Assim como Cristo morreu, mas ressuscitou, todo aquele que aceita Ele como seu Senhor, um dia vai ressuscitar. Os que estiverem mortos vão ressurgir, e os que estiverem vivos nesse dia vão subir com o Senhor. Mas tem que ter Jesus no coração. E esta é a nossa missão, levar Jesus às pessoas. Amém? Amém mesmo? Diga a pessoa do outro lado, o dia do Senhor virá como um ladrão. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Amém, irmãos? E é interessante para nós que a volta do Senhor, ela é muito importante, porque ela tem muito a ver com como nós estamos vivendo hoje. Saber a verdade sobre o fim das coisas nos leva a levar a fé com seriedade hoje. Esse mundo vai ser dissolvido.
Está escrito aqui. Não devemos viver como se os tesouros, desse mundo fosse tudo para nós. Mas devemos, como diz as Escrituras em outros textos, buscar as coisas que são lá do alto, pensar nas coisas que são lá do alto, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E assim nós vamos estar interligados com o texto de Efésios. Viver uma vida com sabedoria. Como? Buscando a Deus acima de todas as coisas. Com gratidão, diz ali no nosso coração. Com adoração no nosso coração, mas também com sujeição a Deus e uns aos outros. E a rebeldia hoje em dia é uma coisa que está crescendo muito. Então, quanto mais eu sei que o dia do Senhor vai acontecer como um ladrão, mais eu tenho que ter seriedade. Como é que eu estou desenvolvendo a minha vida cristã? Como é que eu estou vivendo no dia de hoje? O que eu tenho feito com aquilo que Deus colocou na minha mão? Estou investindo no reino de Deus? Estou aplicando meu coração no reino de Deus? Estou orando? Estou participando daquilo que Deus quer? Estou envolvido na vontade de Deus para a minha vida pessoal e para a congregação que eu estou, para a região que eu vivo? Tenho orado pela minha região, tenho orado pelos perdidos, tenho sido um instrumento para proclamar o evangelho, orar pelos enfermos, impor as mãos sobre as pessoas, repreender as trevas, me levantar em oração contra todas as mentiras e enganos que existem nesse mundo, contra a família, contra as crianças, contra os adolescentes. Tenho sido eu um guerreiro, um intercessor, e tenho vivido a vida do reino e tenho me colocado nessa posição. Ou estou andando como se Cristo não fosse voltar? Estou vivendo como se Jesus não fosse aparecer pela segunda vez? Meus irmãos, tudo que está acontecendo no mundo, Mateus, Marcos e Lucas, Cristo falou sobre isso. Nada que está acontecendo está oculto a Deus e a Cristo. Ele sabe de tudo. Mas eu queria dizer uma coisa para todos nós nessa noite. Não coloquemos o nosso coração e a nossa esperança naquilo que não é o correto. A nossa esperança e o nosso coração deve estar em Jesus Cristo e saber, Ele vai voltar e eu tenho que estar preparado. Assim como houve um começo, é inegável que um dia vai existir o fim de todas as coisas. Os escarnecedores não acreditam, mas nós acreditamos. E eu quero usar essa noite para encerrar o texto de um homem chamado Campbell Morgan, que ao pegar o texto de Jesus, de Marcos, capítulo 13, ele pega algo muito importante para nós nessa noite, que devemos viver sabiamente e não como nécio. E Jesus resume, no final desse ensino dele, a tônica para nós e para a igreja nos dias de hoje. E vamos lá então. Marcos capítulo 13. Fala, Jesus falando sobre a profecia, da destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira e a exortação, aquilo que nós devemos vigiar. Esse capítulo, ele é muito interessante, muito rico. Mas eu quero me deter àquilo que Jesus encerra dizendo.
Ele tem o lado profético, mas ele encerra com uma palavrinha. Vibrante e pequenininha, mas também atraente, que é vigiai. Diga a pessoa do outro lado, vigiai. Diga, é uma ordem do Senhor diante da profecia dele, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, sobre as coisas que vão acontecer antes da sua vinda. Diga, a tônica é vigiai. E Cristo, nesse texto, ele deixa uma coisa clara: que algumas coisas iam acontecer, e nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e terremotos. Isso está acontecendo já, ok? Nós não vamos entrar na profecia, mas Cristo, diante de uma profecia sobre a vinda dele, ele fala que essas coisas iam acontecer e estão acontecendo. Mas ele deixa uma coisa bem clara: ninguém sabe a hora que as coisas vão acontecer. O próprio Senhor Jesus é quem diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão o Pai. E imediatamente depois que ele diz isso, ele traz esta palavra para a igreja acordar: estais de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Depois ele repete: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Ele está advertindo os seus discípulos e a igreja nos dias de hoje, de todas as gerações e épocas, inclusive hoje, dizendo: a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Por isso, diante desse fato que ninguém sabe, eu encerro dizendo para vocês, Jesus encerra dizendo: é determinante, é fundamental na vida de qualquer cristão, de qualquer seguidor do Senhor Jesus Cristo, que vocês prestem atenção a como eu estou encerrando esta profecia: vigiai. Agora, o que o Senhor estava querendo dizer com esta advertência? A Bíblia, diz o nosso amado irmão aqui, que a palavra vigiar, no Novo Testamento, na língua grega, há duas palavras gregas diferentes que são traduzidas para a mesma palavra vigiar. E estas duas palavras, elas não são contraditórias, elas se complementam. Se você for ao verso 33, ao verso 35 e ao verso 37, você vai ver Jesus dizendo, no final dessa profecia: estais de sobreaviso, 33, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. E o verso 37, o que porém vos digo a todos, vigiai. Olha a tônica de Jesus. Por fato de ninguém saber a hora, mas poder ver os fatos já acontecendo, mas nós não sabemos a hora. Uma coisa eu digo para vocês como meus discípulos: a parte de vocês é vigiar.
Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você está vigiando no que se refere a aguardando a volta de Cristo? Pergunta: você está de sobreaviso? Você está alerto, acordado, ligado que Jesus vai voltar? Esse é o ponto fundamental para nós no dia de hoje. E a primeira definição sobre vigiar tem a ver com a questão, a palavra grega origina-se da ideia de um mercado. Como se nós fôssemos em um mercado e as pessoas ali se reunissem com um propósito, né, de vender os seus produtos, e os que vão comprar seus produtos. Mas tanto o que está comprando como o que está vendendo está alerta, desperto, olhando e esperando. É a mesma raiz do que Jesus, do que o apóstolo diz, remindo o tempo. Tem uma versão que diz comprando as oportunidades, comprando o tempo. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é o seguinte: eu vou subir, vocês vão ser enviados pelo poder do Espírito Santo, e vocês vão ir para Galileia, vocês vão andar por todos os lugares, mas em tudo que vocês fizerem, nunca percam de vista, andem sempre alertos e acordados, com o coração voltado para mim, porque eu vou voltar. Quando Cristo morreu, os discípulos ficaram olhando. E o que o anjo disse? O que vocês estão olhando? Assim como ele subiu, ele vai descer. Diga à pessoa do lado: Cristo vai voltar. Como está o teu coração? Tu estás remindo o tempo? Tu estás andando com sabedoria? Ou tu estás desleixado na tua vida cristã? Tu estás de sobreaviso? Ou tu estás levando as coisas do jeito que, como diz lá em Pedro, como dá na tua cabeça, como você está achando? É muito interessante que tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles trazem essa tônica. Ninguém sabe a hora, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês devem fazer a parte de vocês, que é vigiar. E nós devemos aplicar isso na nossa vida pessoal como cristãos. Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer qualquer coisa na vida, mas nós nunca podemos perder esse sentimento e esta alerta lá dentro do nosso coração: Cristo vai voltar e eu devo vigiar. O que quer dizer isso? Está nos ensinando a dizer que nós devemos ser cautelosos, supremamente cuidadosos na nossa lealdade, da nossa fé para com Deus. Vocês não sabem a hora, e ninguém sabe, só o Pai sabe. Mas uma coisa eu digo para vocês: vocês devem ser cautelosos, extremamente sérios no que se refere à lealdade da fé de vocês, que um dia vocês confessaram em Jesus Cristo, e ver se vocês estão sendo leal a esta confissão que um dia vocês fizeram. Acautelai-vos. Jesus repete por 2 vezes aqui: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ele até diz, né? Virão muitos profetas em meu nome, muitas vozes vão dizer: eu sou Cristo, eu sou aquilo. Está cheio disso hoje, gente. Está acontecendo o que Jesus disse. Tem rumores de guerra, tem terremotos, mas nós não sabemos a hora. Mas nós sabemos uma coisa que Deus está dizendo para nós hoje à noite: leve a fé de vocês a sério. Vigiar é levar a fé a sério.
Pode-se dizer também que vigiar é conforme diz aqui o Senhor, tenham coragem. Por que coragem? Porque nesses dias vocês vão ouvir N coisas. E vão acontecer coisas terríveis. Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter terremotos, vai ter um monte de coisa que vai assustar vocês. Mas não tenham medo, isso que Jesus está dizendo. Não deixe o coração de vocês ficar perturbado quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras. Não ande ansiosos. Jesus está dizendo. Vigiar também é isso. Não ande ansioso com esta influência de coisas, de hostilidade que está vindo sobre a igreja, tanto no Brasil como em qualquer outra parte do mundo. Perseguição, sofrimento. Não fiquem ansiosos. Não. Estais de sobreaviso. E Jesus acrescenta uma coisa além do vigiar. Ele acrescenta o orai. O que diz o verso 33? Vigiai e orai. Sabe, esta oração aqui, ela é mais do que pedir algo para Deus. Esta oração aqui é mais do que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso disso, daquilo outro. Sabe, tem momentos na vida que a gente chega diante de Deus que às vezes a gente não sabe o que dizer. Quem já passou por isso? Mas tem um coração desejoso de estar não apenas pedindo oração como pedir, mas um coração desejoso de estar na presença de Deus. Será que esse coração existe na igreja hoje? Como que nós vamos amar a vinda do reino, a vinda do rei, se nós não estamos amando o reino de Deus? Como é que pode dizer que nós amamos o reino de alguém se nós não amamos o rei, dono daquele reinado? Descreve oração aqui, atitude, não apenas de pedir, mas de um coração, de uma alma, de um sentimento, de uma mente desejosa de estar diante de Deus em adoração. E o Pai procura adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Não é apenas pedir alguma coisa. Orar também é pedir, mas aqui é mais do que pedir. Descreve uma alma prostrada na presença de Deus, significando, dizendo: os meus desejos, eu quero que morra, mas eu quero que os teus se cumpram na minha vida antes da tua volta. Eu quero que tu cumpra na minha vida toda a tua vontade. E eu quero te pedir que tu abra os olhos do meu coração para discernir, andar com sabedoria e não como nécio, tendo esse coração de adorador, quebrantado na tua presença, desejoso de conhecer a tua vontade, acima de todas as coisas. Nada mais é do que um Getsemane diário como Cristo teve. O que foi o Getsemane na vida de Cristo? Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E uma igreja que tem esse coração, essa atitude de vigiar, que é uma atitude de adoração, de estar prostrado diante de Deus, vai amar a volta de Cristo. Vai ter um desejo profundo de estar eternamente com aquele que pagou o preço da sua salvação e da sua redenção. Nós não sabemos a hora, mas nós sabemos o que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Que nós devemos
ter um coração voltado para Ele. Você está querendo dizer, pastor, que Deus não vai mais ouvir meus pedidos? Não, Deus vai ouvir o teu pedido. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ter resposta na oração não é apenas estar cheio de pedido no coração, é estar disposto a permanecer na vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas é interessante que Jesus, ele diz uma coisa no verso 34. Estais de sobreaviso, diz o verso 33, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo da volta do Senhor, o dia do Senhor. É como um homem, olha que interessante, olha agora. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. O que Jesus está dizendo aqui? Que Ele subiu, mas Ele deu dons a nós. Nos capacitou, deu ministérios, deu uma graça, deu um talento. E Ele está dizendo, Jesus é assim, Ele subiu, mas Ele concedeu aos homens talento, graça. E vigiar também é trabalhar, é desenvolver aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É o que Ele está dizendo aqui também, que vigiar é entender que cada um de nós recebemos um trabalho, um dom, uma graça. Desenvolva, trabalhe, sabendo que um dia o nosso dono vai voltar. Ele nos deu algo para fazer, e Ele não quer que nós venhamos a enterrar aquilo que Ele nos deu. E é muito sério esse negócio. Fico até arrepiado em dizer. Nós não vamos ser julgados por causa dos nossos pecados, porque nós já cremos que Cristo perdoa os pecados, mas nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. E aí nós vamos ganhar o nosso galardão em cima daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui e agora. Diga a pessoa do outro lado, meu irmão, vigiar também é desenvolver a graça e o dom que Deus te deu. Diga isso para ele. Não enterre os teus talentos. Vigie, trabalhe. Te entrega de coração para fazer aquilo que Deus quer que tu faça. E uma coisa eu posso dizer para todos nós: pregar o evangelho é para todos nós, orar para os enfermos é para todos nós, impor as mãos, mandar as trevas, abraçar, ajudar, aconselhar, socorrer. Quantos concordam? Vede prudentemente como andais, não como necios, esquecendo o que vocês receberam da parte de Deus, mas como sábios, remindo o tempo, que os dias são maus. Os dias podem ser maus, mas nós não vamos temer esses dias. Nós cremos que Deus nos dá força, graça e coragem para vencer nesses dias, mas não vamos deixar de cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Diga a pessoa do outro lado, vigiar também é trabalhar, é se dedicar ao Senhor. Aleluia. Então, o nosso primeiro vigiar é uma total lealdade ao nosso Senhor e Salvador. Em segundo lugar, é aquela coragem do coração que não se deixa perturbar pelas guerras e rumores de guerras e não está ansiosa mesmo na hora do sofrimento. Em terceiro lugar, vigiar é aquela vida de oração que não está perpetuamente buscando pela segunda vinda do Senhor, simplesmente porque deseja escapar desse mundo de sofrimento e de dor, mas busca constantemente
o Senhor, o dono de todas as coisas, sua glória, seu propósito e a sua vontade. Tem um coração de adorador. E finalmente, vigiar. Jesus nos ensina aqui que é trabalhar. Atitude daqueles que começaram a vida cristã, a igreja primitiva. Estavam com seus olhos fitos nos céus. E os profetas, né? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Esther, Ruth, todos os heróis da fé, estavam com seus olhos fitos nos céus, sabendo, um dia ele vai voltar. E Jesus vai voltar. Diga para a pessoa que está do outro lado, não fica ansioso. O dia pertence ao Senhor. Mas vamos vigiar. Essa é a nossa parte. Amém? Amém mesmo? Então, para nós, a volta de Cristo é algo que nós temos que aguardar e desejar e vigiar. E para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós queremos dizer para você nessa noite: Cristo, Ele te ama, meu amigo. Ele te ama. E nós lemos na carta de Pedro que Ele não voltou ainda porque Ele é cheio de misericórdia e bondade. E Ele te dá a oportunidade, como deu aquele homem que foi curado, de se arrepender, de ganhar a vida eterna. A volta dele é certa. Todo mundo vai se encontrar com Ele. Uns para passar a vida toda com Ele, e outros para passar a vida toda sem Ele. Aceite a Jesus nessa noite. Abra o teu coração para Jesus. Aceite Ele como teu Senhor e Salvador. Hoje é o dia de acreditar nele. Hoje é o dia de abandonar o pecado. Hoje é o dia. Para que naquele dia, quando Ele voltar, tu suba com Ele e vai viver eternamente com a coisa mais preciosa que pode ter na vida. Nós somos criados desde o início para ser totalmente dele. Ele não veio para te condenar, Ele não veio para te destruir. Ele diz lá, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Onde abundou o pecado, superabunda, né? Ou tem mais do que pecado, a graça, o dom não merecido de Deus. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor e da sua misericórdia, Ele nos salva. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é coisa de homens, isso é coisa de Deus. Mas um dia, quem aqui já tem certeza da sua salvação, tomou uma decisão. Porque a Bíblia diz: se com a tua boca confessar e no teu coração tu crer, tu serás salvo. E eu quero dizer para ti nessa noite, com amor, Jesus te ama. Ele morreu por ti naquela cruz. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para perdoar os teus pecados. Ele tem poder para mudar a tua vida. E hoje, tu podes ganhar a eternidade. E a eternidade é Jesus Cristo. Eu achei muito forte, e acho muito forte o texto de Pedro. Ele não está retardando, não. Ele não esqueceu o que ele vai fazer. Vai acontecer. Um dia tudo começou, mas um dia tudo vai terminar. Mas aceita Jesus nessa noite. Você simplesmente vai passar de uma vida para uma outra vida. E quando Cristo voltar, aquele que tem Jesus, se estiver morto, as Escrituras nos ensinam que nós vamos ressuscitar, vão ganhar um corpo novo, glorificado, e os que estão vivos vão subir. Eu quero dizer para ti,
nesta noite com amor e com confiança no meu coração. Você foi criado e desenhado para viver no céu e não passar a vida toda no inferno. E a única maneira é através de Jesus Cristo. Não bote fora isso nunca. Não vire as costas para Jesus. Jesus curou aquele homem e foi atrás dele e disse: amigo, você já foi abençoado, mas uma coisa eu tenho que dizer para ti: tu precisa te arrepender dos teus pecados, para que não te suceda coisa pior. Eu te amo e eu quero que tu vivas eternamente comigo. E nesta noite, diante da palavra de Deus, que é a verdade, 10 horas. 10 horas e Jesus não voltou. Quero dizer para ti que Ele te ama. Você pode curvar a tua cabeça agora e dizer assim: Senhor Jesus, nesta noite eu aceito a Ti como meu Senhor e Salvador, e te agradeço que Tu não voltou ainda, e Tu dá a mim hoje à noite a oportunidade de me arrepender dos meus pecados e me converter a Ti e ter uma nova vida. Diga: hoje à noite eu decido agora pela fé aceitar a Ti como o meu Salvador e pedir a Ti: seja o Senhor da minha vida. Tira de mim tudo que é um andar sem sabedoria, tudo que é um andar fora da Tua vontade. Eu me humilho diante de Ti e Te agradeço, porque Tu é longânimo, misericordioso, e Tu não quer que eu pereça, mas que eu tenha a vida eterna. Diga: eu recebo essa vida eterna hoje à noite, em Jesus Cristo. Nós oramos contigo hoje à noite. Nós declaramos a salvação entrando na tua vida, na tua casa, para que quando Jesus volte, tu suba com Ele e viva com Ele para sempre. Digam: obrigado, Jesus, por nunca desistir de mim, por me amar, por morrer no meu lugar naquela cruz, me dar uma nova vida. Quando olho para a cruz. Amém? Quem fez essa oração hoje à noite, levanta a tua mão. Fique em pé. Fique em pé quem fez essa oração. Fique em pé. Fique em pé. Alguém rapidamente abraça a pessoa e diga: você fez a maior decisão da tua vida nesta noite. Vamos, irmãos, abrace eles. Você ganhou a vida eterna. Senhora, tu ganhou a vida eterna. Que coisa linda. Você também, meu amigo. Você também, esse casal, aquela senhora. Vamos aplaudir a Jesus. Eles estão no céu. Vale a pena. Quando olho para... Vamos ficar em pé e declarar: me constrange ao contemplar o seu amor. E você que está em casa assistindo este culto, Jesus te ama. Como pode um grande Ele tocou a tua vida aí na tua casa. Entrou salvação na tua casa. Venha congregar, venha estar, venha viver na família da fé. Quando olho para a cruz, me constrange ao contemplar o seu amor. O seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecado? Ele me ama, Ele te ama. Um pecador. Quando
você conquistou. Anuncie o Evangelho, as boas novas para as pessoas. Amém? Eu declaro tu um cristão abençoado e vigiando e fazendo a vontade de Deus. Vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas o Senhor nos enche do seu Espírito.